palestra do prefeito Arthur na íntegra está disponível na fanpage do BNC Amazonas e as informações estão no site BNC. Vamos ouvir aqui o prefeito Arthur. Por que o senhor acha que hoje é a sua real possibilidade de ser candidato do PSDB à presidência? Olha, se a gente for analisar o hoje, e eu sou muito do amanhã também, nós temos alguns amanhãs que virão, eu diria que as chances não são muitas na medida em que a gente percebe um favoritismo muito claro intrapartido do governador Geraldo Alckmin. Agora, eu sou muito acostumado, como caboclo do Amazonas, a subir o rio contra a corrente. E eu tenho certeza que eu sou um candidato melhor que ambos fora do partido. Fora do partido, eu tenho a impressão que seria uma coisa bem diferente. Mas você sairia do partido? Não. Para fora do partido. Eu não saio do partido em nenhuma hipótese, a não ser que ele me decepcione umas 8 vezes mais do que já decepcionou ou que ele acabe. Aí eu volto para casa também. Se tiver que sair, eu volto para minha casa, não entra em outro partido. Ambos, você diz o Alckmin e o Dória. O que eu queria falar para você, para não haver mal entendido, é que para dentro do partido, na relação intrapartidária, o favoritismo do governador Geraldo Alckmin é escancarado, é enorme. Agora, saindo do partido para disputar a eleição, quando a gente vai para o extrapartidário, aí eu não vejo que as chances sejam tantas. Eu faço muita fé no meu taco. Ou seja, se acontecesse essa coisa improvável hoje, que era obter a nomination, eu não tenho nenhuma dúvida que eu seria um candidato mais temível do que eles quando a gente vai enfrentar e precisa de fatos, declarações muito incisivas. Eu não quero contar, por exemplo, eu acredito que o Lula delinquiu. Como delinquente, ele precisa ser julgado. Se for punido e porventura isso aí der na inelegibilidade dele, que dê. Agora, eu não quero fazer planos para não ter o Lula e eu ganhar. Eu ganho com o Lula. Você acha que seu nome é conhecido nacionalmente hoje? O meu nome já foi muito conhecido nacionalmente quando eu fui líder da oposição ao Lula, durante o prefeito Dória, fala muito do Lula hoje, mas não falou nada quando o Lula dominava o país como um semideus. E eu fui uma voz meio que solitária durante 8 anos de governo do Lula como líder do PSDB. E antes era uma voz muito, não tão solitária, mas bastante solitária assim, quando era líder, ministro político do presidente Fernando Henrique e líder do presidente 2 vezes, outra vez. Então não é questão nem disso. Hoje em dia você tem esses meios todos, você reaviva um nome, você amplifica esse nome se você tiver as mensagens que o país quer escutar. Agora, falar para fora, eu sei. Eu não sou tão bom em falar para dentro, mas não estou preocupado em falar para dentro. Estou preocupado em falar para fora, para que repercuta dentro do partido. E é uma caminhada que está começando, que vai haver muita polêmica, isso nenhum deles pode imaginar que vai navegar em água mansa, vai ter muita polêmica, e essa polêmica tem que apontar de fato quem é o candidato mais denso, mais preparado, mais capaz de sensibilizar as pessoas, pela capacidade que tenha de sentir as pessoas. Quando eu sorrio, eu não sorrio porque o marqueteiro me ensinou a sorrir, não. Eu sorrio com muita facilidade, porque eu sou uma pessoa que vive muito feliz comigo mesmo. Então, eu quando estou zangado, é uma coisa muito fácil de alguém perceber que eu estou zangado. Então, vamos ver um candidato de carne e osso. Mas fácil, então, que se o Lula conseguir concorrer, o senhor seria um nome mais forte para bater de frente com ele do que o Alckmin? Sim, não tenho dúvida nenhuma. Eu o combati, e não é por isso, é porque eu sinto que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar a linguagem com apoio do Alckmin, por exemplo, em São Paulo. Eu não tenho aqui no Rio de Janeiro, nenhuma dificuldade de me entender como uma cidade onde eu construí todas as minhas emoções de juventude, de adulto jovem. Mas, sobretudo, eu quero falar fazer assim um grito do norte, do nordeste, que são regiões muito desprivilegiadas, e nelas reside muito do futuro que o Brasil pode almejar. Então eu tenho certeza que eu sou capaz de falar melhor para São Paulo do que o Alckmin é capaz de falar para o Nordeste.
nós vamos para a luta. E eu estou pedindo 10 debates, oficializei a minha pretensão, estou pedindo 10 debates com os 3 candidatos em cidades estratégicas do Brasil. No final a gente vai ver. Eu não saio do partido, se eu porventura perder num combate leal, eu vou tranquilamente apoiar o vencedor. Espero que o vice seja Versa. Mas que me... O Tássio, aconteceu o seguinte, ele marcou um jantar, um almoço comigo, perdão, eu acabei não podendo ir por razões de Manaus. Aí vim para cá, eu vou na outra semana ao Tássio. Tássio é um querido amigo, eu creio que o que ele vai fazer é simplesmente me dar tudo que eu pedi. É me dar o nome de todos os eleitores do partido, todos os convencionais. Não admito que a gente fale em datas tipo novembro, nem passa pela cabeça dele. Não tem uma resposta formal ainda sobre o que Não, ainda não. Ele ficou de... Eu já mandei outro documento para ele, né? Mas eu ainda não... Ficou estabelecido que a gente conversaria primeiro e a culpa da não conversa foi minha. semana que vem vocês devem começar sobre isso. Sim. E assim não tem, não é dele já desistir por quê? A troco de quê? Não é. E se fosse uma coisa tão fraca assim, por que desistir? Deixa o fraco continuar, né? Deixa o fraco para a gente ver o que vai dar, né? Para a gente ver o que vai dar ali. E o fato é que eu tenho uma inabalável disposição de mostrar que nós temos o melhor projeto de país, sabemos falar melhor para o povo e saberemos nos comunicar com regiões que têm sido muito subavaliadas, como o Norte e o Nordeste, e ao mesmo tempo propor um país que seja de todos. Há uma visão paulistocêntrica, eu adoro São Paulo, tenho grandes amigos, grandes companheiros e grandes momentos em São Paulo, mas tem uma certa visão de governo paulistocêntrica que ela precisa, para o PSDB não colecionar mais derrotas, ela precisa ser substituída por uma visão de Brasil, que preveja São Paulo como o principal estado em posição de honra, mas que dê oportunidade a que outras regiões falem e contribuam com São Paulo, inclusive, com a visão de quem vem de regiões bem sofridas. Você acha que as suas credenciais como prefeito de Manaus, com a gestão fiscal, isso pode alavancar a sua possibilidade de ser candidato? Olha, um país que vive imerso numa crise muito grave, vai dando sinais de tentar sair dela agora. Eu tenho uma disposição muito grande de responder na bucha, eu faço um jogo aqui com vocês. Qualquer pergunta que você me faça sobre qualquer tema comportamental ou qualquer tema polêmico, eu respondo sem hesitar. Não vou fazer aquele tangenciamento que nunca foi da minha vida e que finge que não está vendo o problema, mas responde com aquilo que se chama de boa política, de boa habilidade. Eu faço questão de ter chegado a esse tempo, a esse momento da minha vida, sem ter essas grandes habilidades. Eu procuro ter habilidade na hora de fazer acordos legítimos, mas não para fugir de temas. Qualquer tema que você me pergunte, eu digo. E aí a gente fica o quê? Como tangencia os temas, ficam os dois candidatos com menos da metade dos votos do Jair Bolsonaro. É brincadeira. A gente tem que beliscar as pessoas, né? E se beliscar, porque se ele está assim é porque estão deixando. Se ele está assim. Não tem condições, mas ele deveria ser... Eles não aguentam um peteleco, um debate assim aberto, franco. Eu não tenho por que me negar um debate com ele. Ele nunca debateu comigo na Câmara, porque nunca se apresentou nem em sessão do Congresso, quando eu já era senador. Mas eu estava lá à disposição de todo mundo, eu debatia 200 horas por dia com todo mundo. Então, aceito tranquilamente. Vai discutir o quê? Que quer implantar a ditadura militar no Brasil? Eu vou dizer para ele que eu enfrentei a ditadura militar no Brasil, mas não tenho nenhum ranço em relação a militares, tenho grandes amigos militares, a começar pelo general Vilas Boas, que é o comandante nacional do Exército, enfim. Vai dizer para mim, ou seja, o que ele diz que seduz jovens, enfim, aquela história da segurança, de matar bandido. Por que não discute um problema mais amplo? Uma questão mais ampla, uma questão mais... Eu vejo o plano de segurança com alguns itens. Um item é a presença do Estado competindo como se fez na Colômbia, competindo ali, sobretudo pós-Escobar, né? Competindo com o que pudesse haver de tentativa de se reerguer o tráfico, né?
competindo ali com projetos sociais, a presença do Estado, a justiça, os aparelhos de justiça, tudo aquilo para mostrar que Padrini não era a solução. Padrini, Ciciliani não era a solução. Você acha que depois dos governos Tenho mais para te dizer. É importante para o PSDB esse pleito? Perdão? Você acha que é importante para o PSDB ganhar essa eleição depois do que... Mas eu não estou preocupado em ganhar a eleição por causa do PSDB, não. Eu estou preocupado em ganhar a eleição porque eu entendo que tem uma proposta boa para o país e entendo que vai ser bem, entre outras coisas, o PSDB poder participar de um governo. Porque qual é o grande problema hoje? Se você não tiver um projeto muito claro, a contrapartida a essa falta de projeto claro é o fisiologismo deslavado que a gente vê aí. Eu estava querendo te concluir o que eu falo de segurança. A presença do Estado, uma política de liberalização gradual das drogas, ou seja, na medida em que você dá esse desfalque financeiro, esse golpe financeiro nos cartéis, você vai ter a diminuição do consumo de drogas. Então, se você falando do Bolsonaro, e como ele é simples, né? Ele é capaz de dizer agora tem um candidato que é maconheiro, mas não é o caso, né? Não é verdade, não é o caso, é bem diferente. Dizer apenas que eu entendo que é por aí que se faz. E, por outro lado, se deve mover uma bem organizada guerra, uma blitzkrieg, uma blitz, né? Forte contra o tráfico, olhando o curto prazo, porque as medidas sociais vão dando resultado aos poucos, mas é preciso decidir quem manda no Brasil. Se é PCC, se é Família do Norte, se é Comando Vermelho, se é o NEM da Rocinha, quem é que manda no Brasil? Porque eles estão competindo claramente no plano político e estão competindo no plano militar com as pessoas que não fazem parte dessa grade deles. Sobre Manaus, a gestão de Manaus, a gestão pública de Manaus trouxe o senhor aqui hoje para falar sobre a boa prática da gestão. O senhor discorre um pouquinho sobre isso. Pois é simples. Eu entendo que é uma falta de bom senso, é desperdício de esforço você trabalhar com orçamentos reais, trabalhar sem preocupação com o superávit, com os saldos financeiros, trabalhar sem você manter a credibilidade na capacidade de comprar os seus insumos, o que precisa para trabalhar. Uma prefeitura tem que ter crédito, enfim, tem que ter crédito junto às agências de financiamento. O nosso rating, o nosso risco é nenhum. Então nós temos as portas de todas as agências de financiamento de crédito abertas para nós, a ponto de eu recusar certos empréstimos. E não, isso aí é caro, eu não gosto desse juro, eu prefiro este outro aqui. E a gente tem uma relação com a CAF, com o BIRD, com o BID, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que está muito, assim, felizmente agressiva na participação no financiamento assim, de projetos. Ela está dando muita oportunidade a você ter um diálogo de muito alto nível com ela, enfim. Eu faço esse elogio aí à Caixa, mas nós não queremos qualquer financiamento. Agora, a gente trabalha com a ideia de ter crédito para fazê-los, levando em conta os investimentos, aumentar a capacidade de investir, aumentar essa visão que visa a se sedimentar uma realidade positiva que vem do presente e vai para o futuro, né? E governar, para mim, é governar com saúde fiscal. O senhor disse que mesmo que Manaus estivesse vivendo uma bonança, o senhor jamais abriria mão da austeridade e do combate à corrupção. Eu entrei em 2013, então nós gastamos hoje, em 2017, finalizamos 2016 assim, gastamos hoje no custeio o mesmo que se gastava em 2012. 5 anos depois, nós enfrentamos uma crise, por isso sobrevivemos, uma crise brutal, em que vimos as arrecadações federais e estaduais caírem e as nossas não caíram. Nós seguramos as nossas, enfim, graças a uma porção de medidas que tomamos, enfim, que eu não quis ter muito detalhado aqui. Mas, então, aumentando a arrecadação, ela já começa a aumentar, não, ela começa a se recompor, começa a passar por um processo de recuperação gradual e ainda tímida de crescimento, a nossa arrecadação.
Então a gente não tem por que sair gastando, sabe assim, perdulariamente. Recebi esse dinheiro, então agora eu vou torrar esse dinheiro em supérfluo. Não, o que nós tivermos a mais vai ser investido na segurança da cidade, vai ser investido na segurança da cidade do ponto de vista da sua infraestrutura. A gente tem que infraestruturar a cidade para valer, tem muito o que fazer ainda. Manaus é uma obra que é uma obra de muitos séculos, né? Mas Manaus é uma obra, na parte mais recente dela, que está dando passos que são passos que eu diria quase que iniciais mesmo. A gente tem muito que progredir, muito que avançar, mas Manaus já conquistou a independência financeira, ela conquistou o direito de ter sua voz. Eu, quando me relacionava muito bem pessoalmente com a presidente Dilma, mas quando eu criticava o governo dela, eu falava como se eu fosse um parlamentar. Eu não tinha que bajular a presidente Dilma, eu não tenho que bajular presidente nenhum, não tenho que bajular governador nenhum. Eu trabalho muito bem com quem quiser trabalhar bem comigo. Agora, eu não dependo mais de nada para fazer Manaus ser tocada do que a poupança do povo de Manaus, a poupança nossa. Isso é um objetivo. Agora, volto a dizer, não prefiro trabalhar só não, prefiro trabalhar acompanhado, desde que bem acompanhado. Prefeito, ontem o senhor utilizou sua rede social para homenagear os professores, né? Falar do aumento para os mestres, falar de concursos para a CEMED, já vai enviar nessa semana a database para a Câmara Municipal, né? 2016, 2017, aliás, 2017, 2018. O ano que vem, 2018, vai ser um ano mais próspero para a Prefeitura de Manaus? Sim, as nossas projeções de arrecadação são boas, a gente faz vários cenários e eu trabalho sempre com um cenário mais tímido, com um cenário mais conservador e depois eu tenho boas surpresas. Eu tenho certeza que nós teremos sim. Nós continuamos com uma posição muito privilegiada para quem passou esse vendaval todo em relação à relação entre a receita líquida e pessoal. A gente continua muito bem com isso. Então a gente pode fazer o que fez, ou seja, manter as datas base e reafirmar esse estímulo, não só a professores, mas a todos os servidores da Prefeitura, para que trabalhem e ofereçam bons serviços para a população. E esperamos mais recursos para investimentos. Nós vamos ter mais recursos para investimentos. Nós já estamos investindo 20% da nossa receita corrente líquida, nossa RCL, 20%. Quando chegamos, Manaus ela tinha 10% de investimento. Hoje chegou a 21,77% em 2016. Então é sinal de que a gente está sabendo comprimir despesas, cada vez comprimindo mais. A ordem é muito clara. Caiu a arrecadação? Corta. E não corta nos investimentos. O que a gente faz a gente até andou cortando investimentos, mas não, assim, a gente repriorizou. Os investimentos, eu não posso fazer tudo que o Manaus precisa. Então o que eu dizia? Eu estou fazendo item 1, 10, 12, 14, 20. Com o recrudescimento da crise, eu priorizei dentro daquela priorização inicial. Aí, claro que eu deixei de fazer algumas coisas, mas realizei outras. Nós não paramos de investir em nenhum momento, não paramos de fazer obras em nenhum momento, não paramos de pagar pessoal em nenhum momento, não pagamos de pagar 13º com muita antecipação, estava depositado dando juros para a gente sempre desde final de março, comecinho de abril, ultimamente foi março. Pagamos em junho e não em julho a metade do 13º, vamos pagar a outra metade, a lei manda pagar em dezembro, mas já está depositado desde o começo de agosto, tudo lá, rendendo juros para a prefeitura, enfim. Então a gente tem uma prefeitura muito certinha, muito organizada e que com mais estímulo, nós estamos agora fazendo duas coisas importantes. Fizemos nosso primeiro planejamento, 2018 a 2030. Mas já queremos estender isso para muito mais além, agora com a participação da iniciativa privada. A iniciativa privada quer aprofundar o diálogo conosco, nós já vamos estabelecer uma mistura de pessoas da iniciativa privada com pessoas da nossa iniciativa pública para nós juntos planejarmos isso aí. E também estou entrando num processo muito ousado de concessões onerosas, que é ali que eu vou buscar dinheiro, é ali que eu vou buscar recursos para suprir as nossas deficiências no Tesouro Municipal. Eu só queria...
recuperação fiscal apresentados hoje pela Firjan, Manaus acabou sendo a primeira colocada entre as capitais. Gostaria que o senhor citasse as principais medidas tomadas pela cidade para ela ter somado um destaque nessa questão. Olha, primeiro a preocupação sempre com não gastar mais do que o que recebia, né? Então, se comprime, eu comprimo. Se expande, eu continuo comprimindo, porque eu quero que expandam não os gastos de custeio, mas os investimentos. Nós cortamos secretarias, nós estamos com 19 secretarias, eram 32. Nós fomos, diminuímos todos os contratos, ia de 10% a 30% a quebra dos valores anteriormente contratados, aqueles que foram mantidos. Nós congelamos aluguéis de prédios alocados para a prefeitura, de escolas, muitas escolas são de prédio locado ainda. Estamos há 4 anos, vamos para 5 anos de congelamento. Nós fizemos todo tipo de poupança que você pode imaginar. Passagens diárias, uma coisa que alguém pode fazer sozinho e não faz acompanhado. Se ele puder fazer sem ir, melhor. Se não puder fazer sem ir, ele vai, mas ele tem que voltar. Ele tem que resolver, ele não precisa dormir na cidade. Ele pode voltar no voo da noite se ele resolver tudo bem cedo em Brasília, por exemplo, que é o lugar para onde se dirige a gente. Enfim, então a gente procura evitar grandes sectos, grandes acompanhamentos. A gente combustíveis, locação de veículos, são diversos itens e nenhum deles nós deixamos em paz. Nenhum deles. Agora, o segredo está em que nós temos o Segov, que eu não sei nem dizer o que é. Segov é uma sigla nossa. Porque não passa nada ali que seja jabuti. Não passa jabuti ali. Ali, aquilo é discutido muito duramente, sem pretensão de fazer burocracia, mas é discutido muito duramente tudo que é proposta de gasto público que não está previsto. Então ali passa por um crivo danado. E tudo isso no fim, e fora as medidas que nós temos de fazer o aumento da arrecadação, reagindo o FPM, que é federal, reagindo o ICMS, que é de gestão estadual. Nós que não deixamos cair a peteca nos nossos tributos e taxas e contribuições. Nós vamos aproveitar para intensificar ainda mais. Estamos com projetos fazendo higienização e cruzamentos. Higienização, que eu digo, é tirando pessoas que não eram para estar ali, fazer os cruzamentos com a Secretaria de Fazenda, fazer os cruzamentos com a JUSÉ, a Junta Comercial, fazer cruzamento com todas as entidades, Tribunal de Justiça, para nós termos o nosso banco de dados sempre muito bem aperfeiçoado. Já trabalhamos o georreferenciamento para nós maximizarmos a arrecadação de IPTU, enfim. Então nós tivemos sempre duas preocupações que no final elas não são assim, elas são convergentes. Uma, reduzir custeio para fazer sobrar dinheiro para o investimento. E a outra é nós fazermos a arrecadação subir. E quando ela estava caindo, ela caiu, nós nos comportamos do melhor jeito, comprimindo mais ainda os recursos que eram para o custeio e procurando preservar os investimentos mais relevantes. Fizemos uma hierarquização dos investimentos. Então Manaus nunca passou por nenhum vexame. Nenhuma situação vexatória, do tipo, não quero nem chegar ao extremo, que chegou uma cidade que eu morei aqui minha juventude toda e eu nem faria assim o estado que eu amo tanto, a cidade que eu amo tanto. Uma cidade que viveu todas as minhas emoções, eu as construí aqui, muito do que eu sou é em função do que eu aprendi aqui. E eu misturei muito isso com um amor amazônico que eu nunca deixei de ter. Voltei para lá por opção própria, eu sou diplomata, mas em vez de ir para o exterior, eu fui para o interior do Brasil para fazer a minha vida pública no Amazonas, enfim. Então as preocupações são aumentar a arrecadação, diminuir o custeio. A arrecadação pode aumentar à vontade, o custeio é que eu não deixo de aumentar. Nós estamos com os mesmos números de 2012, quando eu não era prefeito ainda. Eu gostaria que o senhor
que o senhor comentasse, em cima de todo esse trabalho feito na Prefeitura de Manaus, a importância das parcerias, como o senhor citou na sua fala, com o Instituto Áquila, por exemplo, que fez uma análise de todo o município. Queria que o senhor comentasse. O Áquila foi muito importante para nós, sob diversos aspectos. A gente chegou a fazer alguma coisa com o Grupo Falcone também, mas ele foi muito bom para a gente sob diversos aspectos. Por exemplo, as técnicas de aumentar a arrecadação também passaram por eles. As técnicas de cortar gastos, que você não está enxergando às vezes que o gasto pode ser cortado, nos mostraram esses bons caminhos. E fizeram uma parceria esplêndida com a gente, que foi muito elogiada por diversos órgãos da imprensa brasileira, tipo Revista Exame e tudo mais, faz aquela análise muito impessoal, né? Então o salto que nós demos no IDEB, graças à parceria com o Áquila, esse salto foi fantástico, porque nós estávamos em 23º lugar, subimos para 11º lugar. 11º lugar. E nós sabemos que nós temos que crescer pelo menos 15% no aproveitamento para ficarmos em 11. Nós não queremos o 11. Nós queremos pelo menos o top 10. Sabemos que é difícil, não é uma coisa assim, chegou ao 11º, agora vai descer para o 2º, não é assim. Ou vai subir para o 2º, não é assim. A gente sabe que tem cidades se recuperando, tem gente trabalhando, ninguém fica parado no tempo, nem no espaço. Todo mundo se mexe, todo mundo se movimenta. E eu conto muito com não subestimar ninguém. Então eu não quero também que Manaus seja graduada com boa fonte de ensino fundamental, porque os outros pioraram. Eu quero que os outros melhorem para que eu, melhorando mais ainda, os supere. Eu vejo muito o dedo do Áquila nisso. A educação foi com certeza assim, dos maiores destaques do governo do senhor. O senhor acha que seria uma bandeira a ser levantada numa campanha também? Sem dúvida, porque a gente tem que mostrar o que deu certo, né? O que a gente está fazendo, o que dá certo, a gente tem que mostrar e tem que, enfim, defender isso. Nós temos um conhecimento de uma região que o Brasil precisa parar de ignorar, que é a Amazônia, precisa de parar a olhar com olhos meramente idílicos do pôr do sol mais bonito e a floresta encantadora. Temos que olhar as parcerias econômicas que podem sair sustentavelmente dali. Se não for sustentável, não me interessa, porque não dá em boa economia. A economia ela tem que se ligar à noção de política ambiental justa, né? E nós temos, acredito eu, que a vivência de regiões sofridas como é a nossa, como é o Nordeste, eu sempre falo, nenhum agravo a nenhum companheiro meu, a ninguém de São Paulo, mas uma certa visão paulistocêntrica meio complicada. Por exemplo, se dependesse deles, o Hyundai não estaria em Goiás, a Ford não estaria na Bahia, não teria havido a descentralização pequena que tenha sido essa descentralização das montadoras da indústria automobilística. E eu, puxa vida, lutei muito para que a Ford fosse para a Bahia. Nós temos o nosso polo industrial que sempre é defendido também pelas regiões que o Brasil insiste em manter periféricas, enfim. Mas eu entendo que está na hora de nós termos uma visão mais larga, uma visão mais abrangente, uma visão mais corajosa, mais generosa, sabe? Mais generosa. Nós estamos falando de eventual disputa, de alguma outra coisa. Estou escolhendo adversário, eu não escolho adversário na minha vida, eu não escolho adversário, eu escolho a minha luta. E a luta eu parto para ela, não quero saber se o fulano vai ser condenado, se o Betão não vai. Quem ficar, se meu nome sair bem nas prévias do PSDB, quem ficar é um bom adversário para mim, seja quem for. Pode começar com L, pode começar com J, qualquer letra do alfabeto não me intimida. Uma última pergunta, só para a gente finalizar. O senhor comentou muito a situação do Rio de Janeiro, do município do Rio, uma cidade que o senhor gosta tanto. O senhor, depois de ter tido um ótimo resultado aí como prefeito, qual seria o conselho que o senhor daria para o prefeito Marcelo Crivella? Olha, eu não daria conselhos para o Marcelo, que foi meu colega, foi um bom colega meu de Senado, né? Eu não daria conselhos, eu apenas, se pudesse recomendar, recomendaria que olhasse bem a alma do povo do Rio de Janeiro, né?
a alma do povo. Eu ouvi, que ele me perdoe, eu tenho muito carinho por ele, mas eu vi algumas coisas sobre exposições artísticas, né, e tudo mais, e nós somos um Estado laico, né? Nós somos um Estado laico. Então, a gente deve manter as convicções da gente, mas não é por isso, por causa das minhas convicções, que eu vou impedir que as manifestações dos outros, contrárias às minhas convicções, elas aconteçam se forem manifestações lícitas, limpas, legítimas, né? Mas eu vejo nele um senso de organização muito grande, ele tem tudo para fazer um governo bom, senso de organização grande, capacidade de trabalho, tudo que ele demonstrava no Senado. E eu tenho certeza que quanto mais ele... Eu sei que ele nasceu aqui, não foi? Mas eu não nasci aqui, mas eu me sinto bastante de lá e muito de cá também, muito de lá e muito de cá. Esse espírito do carioca aqui tem que estar impregnado no coração de quem governa, porque sai muita criação disso, sai muita criação, sai muito engenho, sai muita arte, sai muita coisa bonita, enfim. Eu, por exemplo, adoro ir a Lapa. Rapidinho, só uma última pergunta, Eric. Prefeito, eu queria voltar um pouquinho a sua palestra aqui. O senhor arrancou aplausos aqui de secretário de Fazenda, de prefeitos, quando o senhor falou da reforma da Previdência, do seu liberalismo total, a questão das privatizações. Isso são assuntos de impacto nacional. Foi, de uma certa maneira, um recado para os seus adversários lá nas prévias do PSDB? Olha, assim, eu acho que o recado é para todos, porque a gente não falar o que pensa com sinceridade faz com que a vida pública da gente perca o sentido. E não ficar falando à toa, por chegar a um cargo, por chegar, enfim, eu acho necessária a reforma da Previdência, ela é necessária, ela há uma manipulação de certas corporações que não querem perder prestígios e votos dentro no seio de aposentados e de funcionários, mas do jeito que a coisa está indo, vai explodir a Previdência. Aí os proventos não vão ser pagos, as pensões não vão ser pagas, as aposentadorias não vão ser pagas, porque vai estourar, tem hora marcada para estourar, é mais 20 anos, e 20 anos é uma lapadinha assim, é uma coisa rápida. Então eu simplesmente falo o que eu sinto, e falo da urgência de se fazer essa reforma, e falo que no Congresso tem muita gente que se faz de distraída e inventa muitos pretextos para não enfrentar essa realidade que é votar a reforma da Previdência. Eu entendo que nós temos que votar não só ela, como uma reforma política verdadeira, 34 partidos representados no Congresso Nacional. Isso desmerece a democracia brasileira. Nós temos que fazer uma reforma tributária, pensando em diferenciais para regiões como a minha, que é uma região protegida pela Constituição na parte dos seus incentivos, enfim. Mas nós temos que votar essas reformas todas, porque o primeiro ciclo de reformas foi feito no governo do presidente Fernando Henrique, com muito sacrifício. Mas o segundo ciclo tem que vir, o terceiro ciclo tem que vir. Temos que ser um país em mutação constante, porque não é progressista você dizer que é contra isso, ao contrário. Se tem uma coisa mais regressiva, uma coisa mais atrasada, é você se manifestar contra as reformas. É você dizer, poxa, eu quero que o país pare. As pessoas que morriam por causa das leis trabalhistas do Getúlio Vargas foi o maior, a meu ver, foi o maior estadista do Brasil. Eu seleciono 4. Getúlio Vargas, o maior, apesar da nódoa da ditadura. Fernando Henrique, sem dúvida, Fernando Henrique. E Campos Salles. Juscelino vem em 4, a meu ver, grande tocador de obras, mas despertou um pouco o dragão da inflação. Então, o Getúlio Vargas, se fosse deputado ou senador hoje, ele teria votado a favor da reforma das leis trabalhistas dele, porque elas serviram para um determinado momento, mas elas estavam caducas, estavam velhas, dificultam a mobilidade do emprego, elas engessam as pessoas, engessam os sonhos. É preciso ter uma relação mais direta e que a competência prevaleça, a capacidade de trabalho, o estímulo. Isso é que faz uma grande nação, é isso que faz uma grande economia. Ok, obrigado, prefeito. O prefeito precisa sair agora, a gente agradece aqui. Deixa eu me posicionar aqui.
a gente encerrar essa transmissão. Deixa eu me posicionar aqui para ficar. É aqui? Está enquadrado? Tudo certinho? Bom, o BNC esteve aqui no Rio de Janeiro desde as primeiras horas desta segunda-feira para trazer para você todas as informações a respeito da palestra que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, realizou aqui na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan. Manaus foi colocada aqui como um case de sucesso na questão da gestão fiscal. Isso foi uma escolha de um índice que a Firjan possui e analisa aí quase 5 mil prefeituras do Brasil, e Manaus foi a primeira capital a cumprir todas as exigências da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, por isso que o prefeito está aqui, dividiu aí a mesa com o prefeito de Niterói e com o prefeito de Paraty, falando aí sobre as experiências na gestão fiscal dos seus municípios. Mais detalhes sobre a palestra do prefeito Arthur Neto, deste evento, onde ele também se coloca mais uma vez como uma opção do PSDB para ser presidente, o candidato a presidente da República do partido, você vai ter no bncamazonas.com.br. Nós agradecemos a sua audiência, o seu comentário, o seu compartilhamento. Curta a página do BNC no Facebook e acesse o nosso site. BNC Amazonas, alargando fronteiras, direto do Rio de Janeiro, porque aqui você precisa saber.